Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa, nossa aula conteúdo para o 9º ano, conteúdo de resolução de exercícios que envolvem o volume de cilindros, ok? Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública, então vamos iniciar a nossa aula. Então vamos lá, relembrando, o volume de um cilindro fica calculado em função de duas medidas, do seu raio de base e da sua altura. Também podemos dizer que o volume do cilindro fica calculado pelo produto da medida da área de sua base pela altura. Segue aquela mesma ideia de prisma, tá bom? Só que no caso, não se esqueça que no cilindro a base é um círculo. Então a fórmula que nos permite calcular o volume de um cilindro é dado por πr²π, ou seja, π multiplicado pelo quadrado da medida do raio da base, r² no caso, multiplicado por h. H representa a altura do cilindro, ou seja, a distância entre as duas bases que formam ele, ok? O valor de π, a gente vai adotar aqui para π a aproximação mais habitual, que é 3,14, tá bom? Então vamos para o exercício 1. Ele fala o seguinte: qual o volume de um cilindro, sendo que o raio de sua base mede 2 metros e sua altura 5 metros? Gente, não tem segredo. Eu sei quem é o raio, sei quem é a altura, então eu simplesmente vou colocar na fórmula que eu apresentei, πr²π. Então a nossa fórmula é πr²π, para você não esquecer. Então, o volume vai ser dado por 3,14 multiplicado por 2² multiplicado por 5. Realizando essa continha aí, nós vamos ter que o volume é 62,8 metros cúbicos. Então, o volume desse cilindro em metro cúbico é dado pelo valor numérico 62,8. Certinho? É só tirar os dados e aplicar na fórmula. Exercício 2. Um vidro de perfume vem acondicionado dentro de uma lata metálica cujo formato é de um cilindro. O raio da base dessa lata mede 3 centímetros e a sua altura 12 centímetros. A pergunta é: qual o volume da lata, certo? Qual é a capacidade dessa lata? Novamente, nós temos aí a nossa lata, no caso, né? E nós vamos usar a nossa fórmula, πr²π. Desculpa, πr²h, né? H a altura, π constante e r o raio da base. Então, gente, o raio da base mede 3 centímetros, ok? E a altura, que é o valor de h, mede 12. O nosso π aqui para nós vale 3,14, então é só eu colocar na continha. 3² multiplicado por 3,14 multiplicado por 12. Quando eu faço essa conta, a resposta é 339,12 centímetros cúbicos. Então esse valor aí, gente, seria o valor que representa a capacidade dessa lata, certinho? Vamos agora para o exercício 3. Um tanque de combustível de um caminhão possui um formato cilíndrico. O diâmetro de sua base mede 60 centímetros e o seu comprimento mede 1 metro. No caso, o comprimento aí vai ser a altura, tá, gente? A pergunta é: quantos litros de combustível é necessário para encher completamente o tanque, né, do caminhão? Então aqui nós temos aqui um exemplo, né, de um tanque de caminhão, certo? E aqui eu quero que você lembre de uma coisinha. Primeiro, a fórmula do cálculo do volume, πr²h, certo? E aqui eu quero que você lembre o seguinte. Primeiro, nós vamos usar essas medidas em metros. Então eu vou pegar 60 centímetros e vou converter para metro, certo? 60 centímetros em metro é 0,6 metros. Eu obtenho isso, né? 60 dividido para 100, que dá 0,6. E 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros, certinho? Então, em 1 metro cúbico nós temos 1.000 litros. Aqui é importante nós se atentarmos para uma coisa. O volume de um cilindro é πr²h. No problema, ele deu o diâmetro de sua base. Bom, aí você deve lembrar que o diâmetro, na verdade, ele é o dobro do raio. Então, se o diâmetro mede 60, então o raio ele é o quê? A metade do diâmetro. Então, o raio dessa base não é 60, é 30 centímetros. Nunca se esqueça, diâmetro é o dobro do raio. Então, nós vamos usar para R não 60, mas sim
30. Então, o volume desse cilindro vai ser dado por 0,3 ao quadrado, que é o raio da base, multiplicado por 3,14, que é o valor de π aproximado, e 1, que é a altura. Quando você executa esse produto aí, certo? A resposta é 0,2826 metros cúbicos. Bom, mas o problema é que é em litros a resposta. Como é que eu converto de metro cúbico para litro? Como o metro cúbico ele é um múltiplo de litro, né? Eu vou multiplicar por 1000, já que 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, 0,2826 metros cúbicos em litro é igual a 0,2826 multiplicado por 1000, que daria 282,6 litros. Para você multiplicar 0,2826 por 1000, você desloca a vírgula para a direita 3 casas. Aí você vai parar entre o 2 e o 6, né? Pulou o 2, o 8 e o 2. Então a resposta seria 282,6 litros. Essa é a quantidade de combustível máxima que esse tanque pode ser preenchido, ok? Com o qual esse tanque pode ser preenchido. Exercício 4. Uma fábrica vende enlatados em conserva acondicionados em uma caixa. Cada lata tem um formato cilíndrico, cujo raio de base mede 3 centímetros e a altura 10 centímetros. A quantidade de conserva em cada lata equivale a 90% do volume dela. Em cada caixa há ao todo 16 latas, todas iguais. A pergunta é, calcule em centímetros cúbicos a quantidade de conserva em uma caixa. Então aqui nós temos um problema um pouquinho mais complicado, porque ele tem várias informações antes de pedir o seu comando. Mas a ideia central aqui é o seguinte, cada lata é um cilindro de raio de base 3 e altura 10. Então, primeiro eu vou me preocupar em calcular o volume de cada uma dessas latas, certo? E nós vamos usar a nossa fórmula, πr²h, ok? Então, olha o que vai acontecer. O volume de cada lata é 3 ao quadrado multiplicado por 3,14 multiplicado por 10. 3 é o raio da base, 10 é a altura e 3,14 é a medida aproximada para π. Quando você executa esse produto, a resposta é 282,6 centímetros cúbicos. Então, esse valor aí representa o volume de cada lata. Mas cada lata é preenchida com conserva em 90% do seu volume. Então, para eu calcular a quantidade de conserva dentro de cada lata, eu devo determinar 90% de 282,6. Bom, para eu calcular 90% de 282,6, eu multiplico esse valor por 0,90, já que 0,90 representa a porcentagem 90 sobre 100, certinho? Então, esse produto dá 254,34. Então, em cada lata, a quantidade de conserva é 254,34 centímetros cúbicos, certinho? Então, cada lata tem aquela quantidade ali de conserva. Como em uma caixa nós temos 16 latas, então basta calcular 254,34 vezes 16, que vai dar 4.069,44 centímetros cúbicos. Então, aí nós temos a quantidade de conserva em uma caixa, ok? Em litros, seria, a gente no caso divide para 1000, né? Já que em um litro nós temos 1000 centímetros cúbicos, em litros daria 4,06944 litros, certinho? Portanto, o volume de conserva em uma caixa é de 4.069,44 centímetros cúbicos, certinho? Então, finalizando, na aula de hoje nós retomamos o conteúdo de volume de cilindros através da resolução de exercícios. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha compreendido a resolução desses conceitos. Não se esqueça, volume de cilindro é πr² vezes h, ou seja, π vezes o raio da base ao quadrado multiplicado pelo valor da altura do cilindro,
Além disso, compareça na plataforma da secretaria, de forma online, claro, né? Assista essa aula novamente, resolva os exercícios para você fixar melhor o conteúdo. Até a próxima, fique com Deus e bons estudos!